Oi, gente. Vamos esperar o negócio aqui funcionar. Aí. Oi, gente. Bom, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. A gente segue com os nossos assuntos sobre maternidade, né? Já que este é o momento que eu estou vivendo. Aí separei mais uma live, mais uma pessoa muito especial para vir aqui conversar com a gente. Eu desativei as perguntinhas para ficar mais fácil, tá? Para não ficar subindo aqui uma loucura. Mas eu abri a caixinha de perguntas, né? Para vocês deixarem as dúvidas de vocês sobre gestação, gravidez, né? E parto. Para minha obstetra, doutora Maria Fernanda, que já vai entrar aqui, responder para vocês. Eu não respondo nada, tá? Eu só conto a minha experiência, mas quem responde é ela, que tem aí o conhecimento, a experiência para falar para vocês. Eu separei as perguntas mais feitas por vocês, o que mais apareceu por aqui. Mas tinha muita pergunta, muita dúvida. Eu vi que realmente tem muita dúvida. E aí eu já falei pra doutora Maria Fernanda que, olha, por favor, crie muito conteúdo no teu Instagram pra responder todas essas dúvidas, porque infelizmente em uma hora de live a gente não consegue responder tudo. Então eu vou parar de me enrolar, vou adicionar ela aqui pra gente poder começar. E aí a gente vai tirar as dúvidas de vocês, então. Acho que eu fiz certo, né? Fiz aí. Oi, Olá! tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem. Tá me Muito vendo obrigada. direitinho? Tô te vendo. Muito obrigada por aceitar meu convite e participar dessa live. Como a gente estava conversando, o pessoal está com bastante dúvida. Então hoje tu vai ter bastante trabalho aí para responder tudo isso. A gente juntas aí fez uma lista para vocês, assim, a gente separou. Eu mandei para a doutora Maria Fernanda o que ela achou mais assim de urgente para a gente responder aqui. E ela é a minha obstetra, tá? Foi ela que me assistiu no meu parto, trouxe minha filha ao mundo com segurança. Então é uma pessoa que eu tenho muito carinho e tô muito feliz de estar aqui com a gente hoje. Também estou bem feliz, bem empolgada. Acho que as perguntas são bem importantes e como a gente estava conversando, eu acho que parecem dúvidas que não deviam existir, mas que é importante É, que a gente esclareça. exatamente. Então, eu acho que, assim, se tu quiser te apresentar bem rapidinho só pro pessoal. Então, eu sou a Maria Fernanda, sou obstetra, tenho uma página no Insta, onde eu acho que foi que a Vanessa me conheceu, onde eu Foi. falo sobre obstetrícia. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro parto normal e eu vivo nesse mundo mesmo, de plantão obstétrico e de parto. Eu sempre digo que eu sou gineco-obstetra, mas eu só sou obstetra. A minha vida real é obstetrícia. É ver crianças nascerem. Ai, coisa mais linda. Exatamente. Bom, vamos começar então Vamos. pelo começo. A primeira Tá, pergunta é: qual o primeiro passo para quem está planejando a primeira gestação? tá. Eu tinha uma ideia um tempo atrás que a gente vamos começar a tentar e era isso. Agora eu acho que é bem importante, como a gente está entrando numa nova fase da obstetrícia, graças a Deus, aqui no Brasil, eu acho que quando a gente começa a se preparar para gestar, a gente já tem que tentar entender o que tu vai querer daquela gestação, inclusive de via de parto. Então, eu acho super importante que tu marque uma consulta, que tu procure alguém. Eu tenho várias pacientes que dizem, eu tenho uma gineco, mas ela segue tal linha e eu vou ter uma obstetra que segue outra linha. Eu tenho uma gineco da minha vida inteira e tenho uma obstetra que segue a linha que é que eu mais acredito. Então, eu acho, tu tem que escolher começar a escolher uma obstetra ou uma ginecologista que vai te acompanhar depois, porque quanto mais cedo tu trocar, ou tu mudar, ou tu entender que linha tu quer seguir, fica mais fácil. E aí faz uma consulta basicamente para pedir, deixar as tuas rotinas ginecológicas em dia, ver como estão os teus exames de sangue, de rotina, glicose, tireoide, vitaminas, que são coisas que a gente consegue, que vão ajudar a melhorar a tua qualidade, a tua fertilidade e que a gente pode mudar antes mesmo de iniciar a gestação, se for preciso fazer controle de glicose, controle de tireoide, repor vitaminas. Então, eu acho que é bom fazer uma consulta ginecológica de rotina, mas já principalmente tentar direcionar para o caminho que tu vai querer seguir ao longo do teu pré-natal. E isso de o caminho que tu vai querer seguir, o que tu quer dizer é que tipo de parto que tu quer Isso, ter, esse tipo de coisa, exatamente. né? Até porque eu vejo que tu fala bastante que a gente pode trocar ao longo da gestação, Uhum. mas se a gente começa a pensar nisso antes,
Por exemplo, aqui em Porto Alegre, não tem muita, tem um monte de gente que acaba seguindo essa linha, mas não tem, se a gente for colocar numa balança, tem muito mais gente que faz cesárea do que faz parto. Então, quanto mais cedo tu começa a entender como aquela pessoa funciona, e aí, depois que tu consulta com alguém, tu começa a conhecer pessoas que também consultam com aquela profissional. E aí tu consegue ter um pouquinho de ideia de como é que vai funcionar o teu pré-natal e como é que vai ser o desfecho, porque eu acho que a gente consegue perceber isso Por isso que é conversando com tão a médica. importante estudar e buscar conhecimento, Exatamente. né? Eu acho que informação. Entender exatamente o que tu espera do teu parto, porque não tem nada de errado em tu querer uma cesárea, não tem nada de errado em tu querer um parto normal, mas é importante que tu saiba aquilo que tu quer, para que tu possa encontrar um médico que vai te entregar isso, né? Que vai te ajudar nesse objetivo que tu tem, independente do tipo de parto. E estabelecer uma relação de confiança, porque eu vejo muita paciente que chega pra gente depois, lá no consultório, a gente meio que escalona as idades gestacionais. Uma para um pouquinho mais cedo, uma pega um pouquinho, tipo, a 20, 24 e 28 semanas, entre as meninas, nós três da equipe. E a gente vê muitas pacientes dizendo, eu consultei a primeira, a segunda, a terceira vez, e quando começou a tocar no assunto, eu gostaria de um parto normal, começou a ficar estranho o relacionamento. Eu sempre digo, a gente tem que conversar, eu quero parto normal, ponto, desde o início, ou eu quero cesárea, ponto, porque aí tu começa, a gente consegue perceber se tu tá fugindo do assunto, se tu não tá fugindo do assunto. Eu sou uma que eu digo na minha primeira consulta, se eu faço cesárea, sim, eu faço. Mas se é o que eu gosto de fazer, não é. Então eu já sugiro para a paciente que ela procure um outro profissional que vai passar o pré... Porque às vezes eles me dizem assim, a senhora passou o pré-natal inteiro tentando me forçar um parto normal. Não, é que eu tentei mostrar aquilo que eu acredito. E eu acho, e para essa paciente que quer cesárea também não é legal que ela fique com um profissional que tenta ficar explicando para ela alguma coisa que ela não quer, né? Então eu acho que é importante isso desde o início. Perfeito. E aí, vamos seguir em frente, então. Agora, vamos já falar de parto aí e de um tema uma questão meio polêmica. Existe alguma situação em que a episiotomia seja indicada? É um assunto bem polêmico, tá? É um assunto que eu reviso muito, que a gente lê muito, que eu discuto muito com os meus colegas e com os fisioterapeutas, porque a gente tem... Alguns têm uma opinião muito para um lado e alguns têm uma opinião muito pelo outro. Eu sempre digo que em obstetrícia não existe nem o 8 e nem o 80. A gente sempre tem que chegar a um meio termo, porque o importante, independente de como o bebê nasce, é que a gente tente fazer o possível, como o bebê nasce de via de parto, para que a mãe e o bebê fiquem bem, tá? Formalmente não tem nenhuma indicação clássica de epísio, tá? Eu nunca vou chegar e vou dizer assim, olha, esse períneo vai precisar de um epísio. Ou tanto que eu já tive paciente que a gente olhando, eu dizia assim, tá, esse bebê não vai sair, não vai sair. E daqui a pouco a gente deixa o períneo trabalhar mais, deixa ela ir contraindo devagarinho, fazendo força devagarinho, esse períneo se exercita mais. Então, não tem uma indicação clássica. Normalmente, a gente diz assim, que tu faz epísio quando tu precisa que o bebê nasça de uma vez. Eu preciso facilitar. Como foi no teu caso? A gente precisa que o bebê nasça o quanto antes. E o quanto antes é naquele momento, tá? Então, tu tem que tentar fazer... e hoje em dia a gente tem o vácuo. Filha, vai lá. Daqui a pouquinho o pai vai lá, tá? Problemas de mãe, né? A gente, hoje em dia a gente tem o vácuo extrator, que é um tipo de fórceps que não precisa de epísio, por exemplo. Então, e a gente tem usado cada vez mais para evitar usar o fórceps, por exemplo, que é uma das coisas que eu não uso. O fórceps é as pás, tá? Então, se eu tivesse que dizer uma situação que eu vou usar, que eu vou fazer epísio, é com fórceps. Tem alguns estudos mostrando que não precisa, que a gente pode passar fórceps sem fazer epísio, mas eu ainda acho que a gente corre um grande risco de ter uma laceração maior de períneo se eu usar as pás sem fazer epísio, tá? Mas hoje em dia a gente usa muito menos pás, né? A gente acaba usando muito mais o vácuo, então não tem
Pra quem viu o vídeo do meu parto, o vácuo foi o instrumento que foi usado no meu parto. Vai chamar o pai. Que foi um instrumentozinho que tu colocou na cabeça da Sara, né? E aí eu fiz uma Exato. força, o vácuo veio. Isso. O vácuo, na verdade, acaba junto com a tua... Quando a gente usa forceps, a gente acaba não usando... a gente pede para vocês não fazerem força, para que a gente consiga instalar as pás e puxar, né, de uma forma mais delicada. Quando a gente usa o vácuo, a gente usa, além da nossa tração do vácuo mesmo, a força de vocês. E ele não faz nenhuma lesão de períneo, lembra? Ele é todo de plástico, ele é todo mais delicadinho. A pega é mais fácil, com menos risco de lesão. Então, hoje a gente usa muito mais vácuo do que o fórceps em si, e aí não tem. Eu tenho o problema da epísio é que a gente vem de uma época, eu sempre digo, e isso não é há muito tempo, porque na minha residência a gente tinha uma ideia assim, tu preparava a mesa para o parto, preparava os instrumentos para o parto e tinha o momento da epísio, que hoje eu acho um absurdo, entende? Porque não faz o menor sentido ter um momento para te fazer epísio, sabe? E hoje em dia eu ainda tenho colegas que fazem epísio, que tipo, tá nascendo, tu sabe que vai nascer, né? Às vezes lá no plantão a gente não vê as pacientes dos outros colegas ou examina ela no pré, tu sabe que vai nascer e tem o momento da epísio. Então a gente tem que mudar, a gente tem uma cultura muito forte de obstetrícia intervencionista ainda, e eu acho que é isso que a gente precisa mudar. E as pacientes, quanto mais elas estudam, mais elas entendem. E eu acho que aí não adianta tu estudar e tentar convencer aquela pessoa de não fazer. Tu tem que te informar para buscar pessoas que evoluíram junto com a obstetrícia. Exatamente. Tu tem que buscar a pessoa que pensa da mesma forma. Exatamente. Outra pergunta que pode ser um pouco polêmica, né? É possível uma mulher não conseguir ter um parto normal? E por quê? Pois então, eu fiquei pensando em como eu ia responder essa pergunta. É possível não ter um parto normal, tá? O que eu acho que não é possível, tu dizer isso para a paciente enquanto ela não entrou em trabalho de parto, tá? Eu já tive um monte de paciente que eu dizia que entrava no plantão e eu dizia para as minhas colegas, olha, eu acho que ela não tem um perfil muito favorável ao parto, porque a paciente tem menos tolerância, a gente conhece a paciente ao longo dos 9 meses, menos tolerância à dor, que eu acho que ela vai enfrentar as contrações de uma forma mais difícil e ela chega lá e a criança nasce. E eu já tive outras pacientes que eu tinha certeza que iam parir lindamente e deu uma desproporção, ou o bebê sofreu, e aí, dependendo da fase do trabalho de parto que o bebê sofre, eu preciso tirar ele de uma vez, e aí a gente tem uma cesariana. Então, é possível sim a mulher não ter o seu parto, mas eu só consigo dizer isso para ela quando ela entrar pensando numa gestação normal, que não tem nenhum, né, uma gestação de risco habitual, baixo risco. Que a gente não tenha nenhuma intercorrência ao longo da gestação, nenhuma urgência, nenhuma emergência, que eu tenha que fazer uma cesárea. É possível que ela não tenha um parto normal, mas eu não consigo dizer isso para ela sem ela ter tentado. Porque o períneo porque a bacia é estreita, porque o bebê é muito grande, então é possível não ter, mas eu preciso avaliar ela em trabalho de parto. E aí, ao longo do trabalho de parto, a gente define se vai conseguir ou não. Opa, travou. Travou. Ah, meu Deus. Aí, acho que vai... Voltou agora, voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Tá. É porque... Hoje em dia, eu sigo vários médicos no Instagram e eu vejo muitas pessoas perguntando na caixinha, porque meu médico falou que eu sou muito pequena, então tem que agendar cesárea, porque o bebê não vai sair. Ou porque meu quadril não é largo. Ou porque o bebê é muito grande. Ou porque isso, porque aquilo. E aí tem que agendar a cesárea com 37 semanas. Então, ou porque eu não entrei em né? trabalho de parto. E daí eu sempre pergunto, tá, mas tu não entrou em trabalho de parto com quantas semanas? Porque tu não entrar em trabalho de parto com 41 semanas, e aí talvez tu discutir com a tua equipe que tu não quer induzir ou que tu quer operar, ok. Agora,
tu me diz assim, não entrei em trabalho de parto com 39 semanas, eu tinha um colo fechado. Tipo, a maioria das pacientes tem um colo fechado com 39 semanas, sabe? E aí ela tem mais 2 semanas para tentar, né? Então eu acho que Exatamente. isso é super importante. Aqui, uma curiosidade que hoje eu não lembro porque eu tava muito doida na hora. Como é o nascimento da placenta? Eu fiz força. Não, eu acho isso bem legal. É um assunto que eu acabo puxando muito. Esse foi um assunto que eu fui revisar agora antes de entrar na live, porque tem algumas coisas que mudam muito. E como a gente está numa fase de nenhuma intervenção ou pouquíssimas intervenções, muitas pacientes pedem para não tracionar a placenta, para esperar a dequitação espontânea da placenta. A dequitação é a saída da placenta, tá? O nascimento da placenta é a dequitação. Seria o terceiro momento do parto e é o único momento que comprovadamente a gente tem estudos dizendo que é melhor você não aguardar que a placenta saia espontaneamente, porque isso aumenta o risco de sangramento, mas não tracionar a placenta, não ser grosseira. Eles dizem uma mínima tração. Então, no momento que a gente acaba entregando o bebê para vocês, depois o bebê fica, o cordão para de pulsar, o pai corta o cordão, ou a mãe, ou a companheira, ou a avó, ou quem tiver ali corta o cordão, vocês acabam se distraindo, é um momento que vocês nem percebem. A gente Uhum. acaba devagarinho conduzindo a placenta para fora, tracionando, fazendo uma mínima tração nessa placenta e ela vai descolando das paredes do útero, e aí ela se solta. Normalmente eu mostro ela para vocês depois, Uhum. mostro as faces da placenta, explico mais ou menos onde o bebê estava e a gente entrega para as enfermeiras porque na imensa maioria das vezes vocês vão querer o carimbo ou alguns pais querem levar a placenta. Mas é bem rapidinho, depois de clampear o cordão, normalmente leva 5, 10 minutinhos para ela dequitar. E se isso começar a se prolongar, a gente tem que começar a pensar em manejo para que não tenha sangramento. Tá, e isso é pra ser indolor, essa saída da placenta? Normalmente, como É, vocês porque tiveram eu um tava com bebê passando, anestesia, né? não, mas eventualmente a paciente sente na dequitação da placenta uma cólicazinha, assim. E tem Uhum. algumas coisas que eles orientam que eu não gosto de fazer. Por exemplo, se a placenta começa a ficar muito presa, faz massagem no fundo do útero. Eu não gosto disso. Eu vou fazer massagem se por acaso ela não sair. Mas de rotina eu só faço uma mínima tração porque normalmente ela vem. Então a gente Ela já vem. nasce sem dor, sem nada, ou com uma cólicazinha, mas vocês estão tão envolvidas É, tanto que eu nem com o lembro. bebê que a gente nem sente. Exatamente. Aqui, essa pergunta foi muito, muito feita. Até quantas semanas é seguro esperar o trabalho de parto normal? O bebê pode passar da hora? Tem muito disso, né? Aí, bebê, esse bebê Tá. não tá passando da Esse hora? bebê não tá sofrendo. É. Então, assim, tem duas linhas de conduta, mais ou menos. Uma que vai até as 41 semanas e uma que vai até as 42. A gente sabe que a partir das 40 semanas, que seria a data provável do parto, a gente tem que ter um controle melhor da gestação. Então, a partir das 40 semanas, a gente avalia a paciente e o bebê um pouco mais frequente, a cada 2 ou 3 dias. Normalmente já numa emergência obstétrica, onde eu consiga fazer exames um pouquinho melhores do que só a ausculta do BCF no consultório. Tá? O nosso protocolo lá no Divina e o meu protocolo, e aquele que eu concordo. Opa, travou. Tá me ouvindo? Peraí que já vai voltar. Pronto, voltou. Deu? Aqui Travou eu na já. parte o teu protocolo. A gente usa um protocolo de 40. Ai, travou de novo. Peraí que já vai voltar, pessoal. Segura aí. Ixi, será que volta? Vamos ver.
De repente ela vai sair da live e volta, tá? A gente espera só um pouquinho, Ela vai sair da live, já volta. Isso tem uma distração para mostrar. Enquanto isso, distração no meio da live. A Sara dormindo para vocês. Sempre com o braço para cima. Pronto, deixa eu devolver aqui ela pro pai. Deixa eu ver se a doutora Maria Fernanda já voltou. Aqui, pronto. Deu? Deu? Agora voltou. Agora voltou. Tá. O teu protocolo. Tá, então o protocolo que o Divina segue, que a minha equipe, que a Lavi segue, enfim, é até 41 semanas. Se a gente, das 40 às 41, tem todas aquelas rotinas, mesmo indo só até 41, a gente tenta fazer uma eco para observar o líquido, faz cardiotoco ou MAP, mais ou menos a cada 3 dias, e já começa a orientar a paciente que com 41 semanas a gente vai programar uma indução. Tá? E aí explica todas as formas, tudo. Antes disso, a gente pode já começar a estimular algumas coisas com chás ou com alguma coisa assim, acupuntura, algumas técnicas não invasivas para tentar estimular trabalho de parto. O bebê não vai passar do tempo, ele não vai... Se a gente tomar todos os cuidados, não passa do tempo, tá? A gente consegue ter um bom controle da gestação se a gente observar, orientar que a paciente controle bem movimentação fetal, que ela observe algum sinal de alerta ou alguma coisa que aconteça de diferente nessa movimentação, ou de sangramento, ou de perda de líquido ao longo dessa... até as 41 semanas. Mas não existe passou do tempo, porque a gente tenta ter a gestação o máximo possível na mão a partir das 40 semanas, já pensando em ter um controle melhor do bem-estar do bebê. A maioria dos bebês nasce entre 40 e 41. Então vai variar realmente ali do médico e tal, entre 41 e 42 semanas para iniciar esse protocolo de indução. De indução, assim. isso. Perfeito. Então aí, gente, ó, o bebê não passa da hora, tá? Se falarem isso pra vocês. Não passa da hora. Não acredito. Principalmente com 39 semanas, tá? Sempre lembrando, né, Vanessa, a gente tá falando de gestações de risco habitual, né? Porque para cada patologia tem um protocolo diferente. Mas 39, 40 semanas não tá passando do tempo. Porque uma coisa que eu ouço bastante, me operaram porque ele ia fazer cocô dentro da barriga. E ele adivinhou isso como, entendeu? Que isso ia acontecer, né? Exatamente. A bolinha de cristal eu gostaria de ter também, porque aquelas coisas iam ficar mais fáceis. Com certeza. Então agora uma pergunta boa falando sobre parto. Quais as principais diferenças entre o parto normal, né, o parto vaginal, e a cesárea? Então, eu acho que basicamente a gente tem que ter na cabeça que o parto é um processo fisiológico e a cesárea é um procedimento cirúrgico. Né? Eu sempre uso uns exemplos meio esdrúxulos, mas se a gente for parar para pensar, o nosso apêndice não serve muito para muita coisa, mas tu não vai tirar o apêndice não quero mais o apêndice, ou não quero mais a vesícula. Tu não vai te submeter a um procedimento cirúrgico desnecessário. E a cesárea é um procedimento cirúrgico, abre barriga, é uma cirurgia de médio, não é uma cirurgia simples. Tu entra numa cavidade, então ela vem com um monte mais de risco. Então, parto é um processo mais fisiológico, cesárea é um procedimento cirúrgico. O parto tem muito menos risco de sangramento. Durante o procedimento sangra muito menos, sangra metade do que sangra uma cesárea. Se o processo fisiológico sem nenhuma intercorrência. Tem muito menos risco de sangrar depois, porque o corpo trabalha para entrar em trabalho de parto e durante o trabalho de parto, então o retorno à normalidade é mais fácil. A paciente que entra em trabalho de parto, o corpo inteiro se prepara para aquele nascimento, então ela amamenta mais fácil, o corpo entende que ela vai ter que amamentar logo ali em seguida, então também tem essa diferença. O teu puerpério, a tua recuperação é muito mais simples. Vai ter um monte de paciente que disse, eu tive uma cesárea e foi super legal. Que bom, mas se a gente conversa com pacientes que tiveram as duas experiências, elas sempre vão, né, quando elas têm a comparação, sempre o puerpério da cesárea tem um corte na tua barriga, né? É muito mais difícil você ficar acordando, levantando e deitando e não tem repouso.
né? O que que a gente faz depois de um procedimento cirúrgico? O médico orienta que tu fique de repouso por um tempo. Puérpera não tem repouso, não tem fique sentada ou fique deitada ou não fique levantando e sentando. Então, acho que esses são os principais, o principal são os riscos cirúrgicos. Tem menos risco anestésico, menos risco de alteração da pressão durante a anestesia. A paciente tem... amamenta mais fácil, acho que não tem menos lesão, chance de lesão de bexiga, porque a gente vai estar dentro da barriga, né? E no parto não tem nada disso. Então, acho que basicamente é isso. Então é importante saber essas diferenças realmente, porque eu acho bem claro, acho bem importante a gente deixar claro aqui também que não é ruim cesárea, porque também existe uma certa demonização, digamos assim, da cesárea. E não tem nada de errado em quem escolhe fazer cesárea, em quem acaba fazendo cesárea, que tem quem acaba achando, ai, porque ela fez cesárea, ela é menos mãe do que eu, que passei pela dor do parto normal. Não existe isso, né? O importante é mãe e bebê ficarem bem. Mas é importante também que quando tu faz a tua escolha, tu esteja ciente do que essa escolha traz junto consigo, né? Eu acho que é isso que eu converso muito com a minha irmã mora fora, eu acho que é isso que a gente não deixa tão claro para as pacientes e que a gente devia deixar mais claro. Ela tem o poder de escolha, mas ela tem que ter o poder de escolha embasada em informação, porque o bebê tem mais risco de taquipneia transitória quando nasce de cesárea, por exemplo, de ir para uma UTI neonatal porque não conseguiu respirar direito, numa cesárea eletiva, porque a gente tira o bebê tecnicamente, sem ele estar preparado para sair, né? No momento que a gente escolhe e não que ele escolhe. Então, não é ruim fazer cesárea, mas tu tem que escolher a cesariana embasada em informação. E não porque eu quero que nasça no dia 25 de agosto, às 2 horas, para a numerologia ser legal, sabe? Eu acho que a gente precisa de informação. E aí, tu faz a tua escolha, não tem problema nenhum. Exatamente, porque o parto é teu e a forma como teu filho vai vir ao mundo. Exato, né? Exatamente. Qual é o momento certo de ir para o hospital quando estiver em trabalho de parto? Aqui eu sabia porque eu estava bem acompanhada, mas e se a pessoa não está acompanhada? Está em casa, está só ela e o companheiro, enfim. O que eu converso muito com as pacientes? O melhor momento é o momento que tu te sinta mais ansiosa ou mais segura. Enquanto tu estiver se sentindo segura para estar em casa, tu fica em casa. Porque eu prefiro, que é o que eu oriento sempre as minhas pacientes, que elas vão para o hospital, façam uma avaliação e sejam liberadas, do que elas fiquem ansiosas em casa e aí o trabalho de parto misturado com ansiedade acaba ficando mais dolorido, mais disfuncional. Então, se a gente for pensar em protocolo de trabalho de parto efetivo, seriam 3 contrações a cada 10 minutos durante 1 hora, tá? Que isso nos dá uma ideia de que provavelmente aquelas contrações estão bem ritmadas, bem efetivas e estão modificando o teu colo, tá? Então seria basicamente quando tem uma contração a cada 3 minutos na última hora, seria a hora de tu ir para o hospital. Mas eu acho que tu tem que ter segurança. Então, se tu tem um médico assistente, tu vai ter o contato desse médico, tu vai conseguir conversar com ele. Eu sei na voz da paciente se ela está em trabalho de parto ativo ou ainda não. Porque é muito diferente uma paciente em trabalho de parto ativo e uma paciente em pródromos ou com contrações que ainda dão um espacinho para ela conversar contigo tranquila. Então, quando a paciente me liga e ela conversa comigo muito tranquila, é diferente de quando o marido me liga e diz que a paciente está com dor, porque são situações bem diferentes. Mas eu acho assim, vai para o hospital na hora que tu tiver mais, que tu não achar que não dá mais conta sozinha, porque às vezes tu chega no hospital, a médica te avalia, escuta teu bebê, faz uma avaliação com cardiotoco, tu te tranquiliza e consegue voltar para casa. Faz uma medicação para dor, se for o caso. Mas eu prefiro que tu vá para o hospital mais cedo e seja liberada, do que tu chegue no hospital no auge da tua angústia ou fique em casa angustiada. Perfeito. Aqui eu achei que a gente ia conseguir segurar mais, mas aí a minha bolsa estourou, aí veio uma dor. E aí tem todas as vantagens que eu sempre digo de tu ter alguém que te acompanhe no trabalho de parto, né? Exatamente. Porque isso faz uma baita diferença.
nesse momento do transporte para o hospital. Inclusive porque a viagem de casa para o hospital, quando tu tá em trabalho de parto ativo, é algo meio que descontrolado, né? Porque no Eu fui carro... gritando dentro do carro. Exatamente. No carro, eu deitei no banco e na parte da frente com as pernas estendidas, porque não passa, não tem a posição que tu tá no carro é a pior posição para te estar em trabalho de parto. Ponto. Né? Exatamente. Então, eu acho que nesse momento, talvez as pessoas que se sintam mais inseguras tenham que pensar numa doula, numa enfermeira obstétrica que consiga ajudar pensar no melhor momento de ir para o hospital junto com elas. Exatamente. Agora, é possível a mulher não ter dilatação durante o trabalho de parto? O conceito de trabalho de parto é contrações regulares com modificação de colo, tá? Então, assim, tu pode ter, no caso de ter uma bolsa que rompe muito antes, com colo muito sem modificação, ficar com muita dor e o trabalho de parto não evoluir. Mas eu tô pensando mais ou menos com a cabeça de quem fez as perguntas, pensando na posição de obstetra que faz esse tipo de colocação. A definição de trabalho de parto é contração com modificação de colo. Então, não existe não ter dilatação estando em trabalho de parto. Porque para ti estar em trabalho de parto, tu tem que ter alguma alteração de colo. Às vezes, tu tem umas contrações muito fortes porque rompeu bolsa ou porque aconteceu alguma coisa antes de dilatar de verdade, e tu foi para o hospital e acabou ficando com muita dor, ou usaram ocitocina num colo que talvez não fosse um colo para ocitocina, que isso, né, que são critérios, a gente precisa, indução de parto é um processo que tu precisa pensar muito caso a caso, ver o que tu vai fazer para induzir o parto ou para modificar aquele colo dentro de cada, da situação de cada paciente, porque às vezes eu vejo botar ocitocina num colo grosso, posterior e fechado, ou com um dedinho de dilatação, essa paciente sim vai ter uma contração em cima da outra, na cabeça dela ela tá num baita de um trabalho de parto e não, né, objetivamente não está acontecendo nada. Então, não ter dilatação estando em trabalho de parto é muito difícil, se a gente pensar na definição do processo. É porque tem muito isso, né? Eu fui para o hospital em trabalho de parto, não tive dilatação, então tive que fazer algum tipo de procedimento, o médico acabou fazendo cesárea. Tem muito isso, né? É uma desculpa que a gente ouve bastante. Eu fui para o hospital com muita dor e fiquei, que é isso que eu ouço bastante, isso me incomoda. Esperei 2, 3 horas e não aconteceu nada. É porque 2 ou 3 horas talvez tu não tivesse nem que ter sido examinada, né? Nesse período, nesse intervalo de tempo entre a internação e 2 ou 3 horas depois. Porque é muito difícil essa mágica de acontecer alguma coisa em 2 ou 3 horas. Principalmente em paciente primigesta, né? Que tem no primeiro bebê. Que é a cesárea que a gente devia evitar, na minha opinião. Tá aí, gente, ó. Porque eu já vi que isso realmente é uma desculpa que se usa muito, né? Ela não tem dilatação. Exatamente. Sobrepeso pode impedir um trabalho de parto normal? Então, a paciente que tem um sobrepeso, ela já tem uma musculatura, né, toda diferente. Então, talvez ela não consiga te ajudar tão efetivamente na hora de empurrar ou alguma coisa assim. Mas a gente sempre diz, essa é a paciente que a gente tem que tentar ajudar para que ela nasça por baixo, de parto normal, assim, ó, não a qualquer custo, porque isso não existe. Por quê? Porque é uma paciente que, se a gente for pensar pelo outro lado, ela tem um risco muito maior cirúrgico. Porque ela já tem né, ela já tem um sobrepeso, que a cesárea tecnicamente vai ser mais difícil, né? Então, assim, o sobrepeso não atrapalha, extremos de peso do bebê ou da mãe não interferem na via de parto, né? É uma desculpa
que eu digo uma desculpa esfarrapada. E a paciente com sobrepeso, às vezes a gente precisa organizar ela um pouquinho melhor para ela entender a força. Mas nasce do mesmo jeito, bem tranquilo, não tem problema nenhum, não vai E a cada atrapalhar. pergunta a gente vai vendo como existem muitas desculpas que se dá hoje em dia, né, para tirar o parto da mulher. Sabe que essa pergunta não teve, mas eu acho que às vezes a gente vê, então, as adolescentes bem magrinhas, com 14, 13, 14, eu já fiz parto de paciente de 11 anos. Ai, ela é muito novinha, tem, né, muito magrinha. E daí tu fica pensando, sim, mas ela teve a primeira, vamos pensar, ela teve a primeira gestação com 15 anos. É uma coisa que a gente discute muito, eu e uma amiga minha. Talvez ela tenha mais 4, 5, né? Porque a gente, com 15. Então, como é que eu vou fazer a primeira cesárea nela com 15? Eu vou ter que tentar, eu vou ter que me dar o meu máximo para que ela tenha um parto normal, adequado, seguro, porque depois a gente aumenta muito a chance dela ter múltiplas cesarianas depois que ela faz a primeira. Então eu acho que extremos nem de idade, nem de peso não dá para usar como desculpa. Muito bem. Qual a melhor fase do trabalho de parto para tomar analgesia? Essa é muito legal. As frases que eu uso no consultório, aquela que tu quiser, que tu precisar e que tu te sentir o limite. Quando tu chega no teu limite, é a hora de fazer a analgesia. Eventualmente, eu não vou conseguir fazer direto aquela anestesia da analgesia de parto mesmo. Mas a gente pode pensar em usar medicações um pouco mais efetivas, não aquele kit Buscopan ou alguma coisa assim, uma medicação um pouquinho mais efetiva para aliviar a dor e tu aguentar mais um pouquinho até o momento da analgesia. Mas a analgesia de parto, ela tem uma indicação que eu digo que é a mais comum, que é quando vocês pedem porque vocês estão esgotadas, quando a gente olha para vocês e entende que vocês estão esgotadas e tá vendo que vocês estão tentando fazer um esforcinho a mais para conseguir sem anestesia, ou então quando a gente vê que a situação tá saindo do controle, demora muito para evoluir a dilatação, a paciente está com contração efetiva de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, às vezes de 2 em 2 minutos, e as coisas não andam porque ela está toda contraída, toda tensa. Então eu acho que o momento da analgesia de parto é o momento que a equipe, junto com a paciente, com o acompanhante, com a enfermeira obstétrica, ou com quem mais estiver lá, acordarem que eu acho que está na hora. E da mesmo jeito da cesárea, tu não é menos mãe porque tu fez analgesia. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que começar a desmistificar. Não, tu não é mais legal porque tu pariu cheia de dor, ou não muda nada. O momento é bonito igual, é legal igual, a criança, né? A gente tem que pensar que é legal de qualquer jeito, com ou sem analgesia, tu vai ser uma super mãe, vai conseguir, né? Porque daí às vezes elas acham que eu não consegui porque eu fiz analgesia. Como assim, gente? Nossa, eu acho que eu consegui muito. E eu acho que a maioria das pacientes que tem esse pensamento um pouquinho mais restrito quanto à analgesia, elas conseguem porque elas abriram a cabeça para analgesia, sabe? Uhum. Porque ela facilita muito alguns processos de parto. Eu sei bem, porque o meu desejo era também, estava lá no meu plano de parto, eu não quero agulhas, eu não quero ser furada, eu não quero analgesia. Mas eu cheguei lá e eu tava no meu limite, eu acho que eu ia desligar se eu não tomasse anestesia, se eu não tomasse decisão. Não, eu cheguei lá revirando os olhos, né? Não, eu disse, lembra que eu te disse, quando eu te encontrei no hospital, foi a primeira, eu chamei o João no cantinho e disse assim, olha, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar num plano B, porque essa não é a minha paciente que eu encontro sorrindo no consultório todos os dias. Sabe? E tu mudou, né, drasticamente depois da analgesia. E te deu e às vezes te dá até um gás para te continuar. Eu consegui descansar, porque eu tava sem dormir, Exato. Então eu consegui tirar um cochilinho, aí deu uma renovada. Ok, agora vamos começar de novo, vamos fazer o que precisa fazer, os exercícios e tal. Se eu não tivesse tomado anestesia, eu não teria conseguido fazer nada. Não. E dali, então... eu já tive paciente que dizia que tinha esse plano de parto, que não queria analgesia, e daí ela olhou pra mim e disse assim, eu quero cesárea, e o marido olhou assim, não,
Tipo, estamos com 8 centímetros, agora não. E daí eu disse assim, agora é aquele momento que tu muda de ideia e diz sim, eu aceito a analgesia. E nasceu muito rápido. Então eu acho que a gente é um acordo. A analgesia é uma conversa. Exato. Por isso que é tão importante confiar também no médico que tu tá junto, né? Ai, travou. Volta, por favor. Importante. Ah, não. De novo? Só um pouquinho, a gente vai montar separado. Ah, voltou, agora voltou. Ah. E eu nem tô na internet, no Wi-Fi, eu tô no 4G para já não ter. Ai, travou de novo. Tá quase, gente. Calma aí. Segura um pouquinho que vai voltar. Nas horas que a gente mais precisa da internet é quando ela vai decepcionar a gente, né? Não adianta. Acho que talvez ela vai ter que sair e voltar de novo. Vamos ver. Acho que sim, porque agora tá demorando muito pra voltar. O João traz a atração da live. Ó, segue dormindo, viu, gente? Tá se mexendo agora. Ah, tá dançando o tempo todo. Ela tá sempre assim. Essa é a nossa filha. Fofa. Gente, dá uma vontade lá Quer que eu por... fale sobre analgesia também? Não, tu não precisa falar sobre analgesia. Dá vontade de ir lá acordar ela de tanta saudade que dá dela. Vocês não estão entendendo. Dá muita vontade de ir lá encher o saco dela, tadinha. Calma aí, que ela já deve estar voltando. Assim que ela aparecer aqui, eu já boto de novo. A gente tem mais algumas perguntas muito boas, então esperem. Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja útil, que as informações estejam sendo válidas para vocês. Vamos ver. Ela ainda não voltou, mas só espera um pouquinho. Não vai embora. Fica aqui comigo. Que a gente está quase. A gente ainda vai falar sobre exercício físico na gravidez, sobre bebê estar encaixado, bebê grande, várias coisas importantes. Se quiser, eu posso falar sobre analgesia, sobre a placenta. O João quer vir dar o testemunho Sobre dele. os gritos no carro. Ai, gente, eu tô aqui numa luta, saindo da internet, do Wi-Fi para botar no 4G. Hã? Agora Deu? foi? Agora Deu? foi, aham. Estão me vendo? Tá. Meu marido veio aqui me dar uma assistência. Eu falei, quando a gente mais precisa da internet é quando ela vai falhar, né? Exato. Mas então tá, acho que da anestesia ali ficou claro que é só Tá. a pessoa conhecer também os seus limites, né? Relação sexual durante a gravidez. Pode? Não pode? Até quando? Então, pode. Eu sempre digo, quando a mãe tá bem, o bebê também fica bem. Então, pensando numa gestação de risco habitual, que não tenha nenhuma contraindicação, nenhum fator maior para sangramento ou para o trabalho de parto prematuro, pode ter relação até a véspera do parto. Não tem problema nenhum. Inclusive, nas pacientes, mais lá no final, a gente estimula que tenham relação sexual, porque o esperma tem um efeitozinho que pode aumentar a chance de tu entrar em trabalho de parto. Então, desde o início, não existe necessidade de fazer repouso até as 12 semanas, se não tiver um motivo real, e aí isso inclui relação. Do início até o fim da gestação, tá liberado, não tem problema nenhum. Então pode, gente, tá liberado. Vamos ser Pode, tá felizes. liberado, exatamente. Pensem que se vocês estão felizes, se vocês estão bem, o bebê também tá se sentindo bem. Pode não ser fácil por causa do barrigão, mas pra tudo na vida se dá um jeito, Se né? dá um Então, jeito, exatamente. vamos lá. Bebê pélvico. É possível parto normal? Pois então, é outro tema que eu acho super polêmico, que a gente vai encontrar várias divergências. Não tem uma indicação formal de cesariana no parto pélvico. A minha equipe e o plantão tem por rotina agendar cesariana de parto pélvico, porque eu ainda acho que os riscos superam os benefícios. A gente sabe que nos países melhor desenvolvidos e que conduzem a obstetrícia de uma forma diferente, a gente acaba tendo mais versão cefálica, tentando virar o bebê. Mas parto pélvico em si, é muito difícil alguém que compre a ideia do parto pélvico. Pensando assim, nesses países que eles fazem versão, então, na verdade, eles não fazem parto pélvico, eles tentam trazer o bebê para a posição cefálica para nascer.
tá? Então, pode sim ter parto pélvico, mas a minha conduta ainda é, se for pélvico, agendar cesariana. Tem algumas equipes aqui que estão fazendo versão, que eu sei, a gente explica para as pacientes os riscos e os benefícios da versão e tudo o que pode acontecer e quais são as condições para fazer, mas a gente não faz, nem lá na Lavi e nem lá no plantão. E a mulher pode esperar entrar em trabalho de parto para então fazer a cesárea quando o bebê Pois tá pélvico? então, poder ela pode, tá? Eu acho que o parto pélvico a gente tem que... eu fico mais tranquila quando a gente agenda a cesariana, porque normalmente nasce antes do dia da agenda, tá? Bebê pélvico sempre gosta de dar eu sempre digo, o pélvico é aquele que adora nascer de madrugada, na correria, para fazer toda a equipe se movimentar. Mas daria para entrar em trabalho de parto. Só que aí tu tem que ter um pouco mais de cuidado, não vai dar para tu ir para o hospital com contrações a cada 3 minutos em franco trabalho de parto, porque tem mais risco de prolapso de cordão, às vezes a gente recebe uns bebezinhos que o pezinho já nasceu e o resto, né? Então, o pélvico, que é isso que as pacientes não entendem, o bebê pélvico nem sempre é aquele bebê que está sentadinho como um índiozinho com as perninhas cruzadas e a bunda lá embaixo. Tem vários jeitos de pélvico. O pélvico pode estar com um pezinho só, os pezinhos lá embaixo, e vocês imaginam que não precisa ter dilatação completa para passar um pezinho, né? Como a gente falou de cesariana, eu acho que quando a gente pensa em parto pélvico, a gente tem que ter informação. Pélvico nasce. Na imensa maioria das vezes, o pélvico nasce é esse que a gente chega. Todo mundo já fez um parto pélvico no plantão, porque a criança chegou com a bunda para fora e veio. Mas aí é um pélvico sentadinho, bonitinho, que vai nascer tranquilo. A gente tem que pensar que o pélvico, existem outras posições de pélvico que talvez não sejam tão simples, né? Uma perninha vai e a outra fica para dentro, então tudo isso a gente tem que ter cuidado. E não tem como perceber. Se a mulher quiser esperar entrar em trabalho de parto, quando o bebê tá pélvico, é tipo assim, deu um sinal... Já vai e ela tem que ter muita informação sobre aquilo ali, porque a gente não vai conseguir definir a posição por ecografia, saber exatamente como ele tá pélvico, né? Perfeito. Bebê grande, bebê gordinho, é possível parto normal? A Sara é o nosso exemplo, né? A minha também, que era mais gordinha que a Sara. Então, assim, eu acho que... o peso do bebê não vai ser levado em consideração, nem para mais e nem para menos. A gente precisa entender qual é a situação desse bebê. Se ele é um bebê muito grande, mas muito grande quanto, né? Eu já vi, a gente tem uma paciente que ela é muito pequenininha, mas muito pequenininha, e ela teve uma bebê de 4,470, sem laceração, foi um parto lindo, e eu dou risada com ela até hoje, porque ninguém sabe de onde saiu essa criança desse tamanho, e agora ela teve outra no teu dia. 3,900 pesou a bebê dela. Exato, então, e assim, veio as crianças, sabe? Então, assim, se tu faz uma ecografia e o bebê dá com estimativa de peso de 4,300, acabou, entendeu? A maioria dos obstetras deixa a paciente entrar em trabalho de parto, deixa ela provar para nós que vai nascer ou que vai dar uma desproporção. Eu já tive desproporção de bebê de 2,500, que dá vontade da gente se jogar da janela da maternidade, porque como assim não nasceu com 2,5? Porque desproporção é a relação do bebê com a pelve materna. Não importa se esse bebê tem 4 quilos ou 2,5 quilos. Se essa relação não funcionar, ele não vai nascer. Então, não tem bebê grande. Tem bebê grande que tentou nascer e não saiu. Mas não tem um bebê grande que a gente vai dizer assim, não vai nascer. Se a gente for ver por protocolo, acima de 4,500 seria uma indicação de cesariana. Mas dá para deixar entrar em trabalho de parto e ver se não sai aquela criança. Se não sai aquela criança. Deixa eu tentar. Até porque, se entrar em trabalho de parto, tem todos os benefícios do parto, né? Exato. Maturação pulmonar. Espera, né? Exatamente, tem todos os benefícios. Se não nasceu, não nasceu, mas teve todos os benefícios de entrar no processo de trabalho de parto. Exatamente.
Aí agora o pessoal perguntou com relação a algumas doenças, tá? Algumas patologias, que é a questão da trombofilia, endometriose e diabetes gestacional. É possível ter parto normal mesmo tendo alguma dessas condições? Pensando em endometriose, que não é uma, né, que é uma coisa um pouquinho mais específica, vamos deixar de lado, mas as outras coisas. Eu sempre uso o exemplo assim, quando você tem uma doença de base, uma trombofilia, uma diabetes gestacional, uma cardiopatia, ou mesmo uma paciente que tenha 41 anos, e tu pensa em levar essa paciente para um processo cirúrgico qualquer, tu vai fazer uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica, porque ela tem que ter condições de ir para uma cirurgia, né? A mesma coisa funciona para o trabalho de parto. Os riscos cirúrgicos com patologia de base são maiores do que numa paciente que vai para uma cesárea eletiva ou de urgência que não tenha nenhum fator de risco, que seja uma paciente rígida, sem nenhuma patologia. Então, assim, a trombofilia tem um risco maior de sangramento. O parto sangra menos que a cesárea. É melhor que tenha parto. Diabetes gestacional não tem nenhuma indicação de cesariana, a não ser, ninguém é, né? A gente não é extremista, se tiver algum risco, se o bebê tiver, a gente, óbvio, vai fazer uma cesárea. Mas, via de regra, não tem indicação. Endometriose é a mesma coisa, a gente tem mais risco de sangramento. Por que a gente vai abrir a cavidade da paciente se ela tem mais risco de sangramento e ela pode entrar em trabalho de parto? Vou colocar algumas coisas que entram nesse... Às vezes a paciente tem varizes pélvicas. Varizes pélvicas são varizes lá dentro. Eu vou fazer cesárea porque eu tenho varizes. Gente, eu não quero nem chegar perto desse lugar que pode sangrar um monte. Eu quero tentar que nasça por baixo de qualquer jeito, sabe? Então eu acho que patologias pré-existentes, trombofilia ou diabetes gestacional, principalmente que são as que a gente mais encontra, não tem indicação de cesárea, a não ser que a gente tenha uma intercorrência ao longo da gestação. Mas dá para nascer e dá inclusive para induzir, tá? Os protocolos de indução da diabetes gestacional são um pouco mais precoces do que os protocolos de gestação de risco, de baixo risco, mas dá para induzir e vale a pena induzir. E o parto normal pode acontecer. O parto acontecer, normal pode acontecer. E aí, já que a gente está falando aí, tu falou de indução, quais são os riscos para o bebê num parto normal induzido? É o mesmo de um parto. A gente tem, sabe que a gente tem uma chance de não dar certo. Mais ou menos 30% das induções não evoluem. Mas para o bebê, não tem. Porque o que elas têm medo? Eu vou induzir, eu vou sentir mais dor, ou o bebê vai ter mais risco de sofrimento. Não. O que acontece entre um trabalho de parto normal e uma indução é que o trabalho de parto é mais espontâneo, tu faz menos força para o bebê nascer, tu interfere menos no processo quando ele é um trabalho de parto espontâneo. A indução, você vai ficar mais tempo internada, o processo, na maioria das vezes é mais longo, porque a gente tem aquelas induções mágicas que de repente nasce de uma vez, mas é um processo mais longo, mas tu não acarreta riscos para o bebê e nem para a mãe, porque tu submeteu ela a uma indução. Inclusive, eu sempre digo assim, tem uma paciente com diabetes gestacional que precisa induzir com 39 semanas. O bebê, a gente sabe que o bebê da mãe com diabetes tem uma maturação pulmonar um pouquinho mais retardada. Por exemplo, se eu estimulo ele numa indução de parto, mesmo que não nasça de parto, esse bebê entendeu que tem que nascer, o pulmãozinho dele melhorou, ele se esforçou um pouquinho para sair. Então, tu não bota risco na indução, só que é um processo que tu precisa estar preparada para ser um processo mais longo, porque às vezes dura 12, às vezes dura 24. Eu já induzi paciente durante 36, 48 horas. Nasceu de uma forma linda, maravilhosa, a família toda ficou louca de feliz, mas pode ser um processo super demorado. Então, acho que é mais para isso que as pacientes têm que estar preparadas. Ah, perfeito. Interessante isso da questão da maturação, que daí o bebê entende que tá na hora de nascer. Tá na hora de nascer. O corpo da gente é natureza perfeita. Né? Exato. Nossa. Aqui a gente já falou, o tamanho da mãe e do quadril interferem no parto normal? Não. Tem uns gráficozinhos da placenta, do quadril desse jeito, ginecoide, androide, mas
É como gente, se não tentar, a gente não sabe se vai passar ou não vai passar. E a gente vai colocar na cabeça da paciente uma pulguinha dizendo que não vai passar. Eu vejo muito alguns colegas dizendo assim, o meu médico me avaliou com 32, 33 semanas, disse que a minha pelve era estreita. Mas é que a pelve vai trabalhar, né, gente? Lá na frente ela vai ter que trabalhar para entrar em trabalho de parto. Então, A minha não pelve tem. mudou, assim, o meu quadril mudou, e olha que meu quadril não é largo, e eu sou pequenininha. Mas deu uma largadinha bem pro final da gestação mesmo, que Isso. eu notei diferença. Então tem que esperar o nosso Tem, corpo trabalhar, exato, né? tem que dar chance para o corpo mostrar pra gente que ele é capaz. Ou se não for, aí ok, mas eu acho que tem que tentar. Não tem, Exatamente. não coloquem pulguinha na cabeça das gestantes, porque a pulga sempre fica, e aí é muito difícil tu desfazer. Isso é uma coisa super importante, Vanessa, quando a gente vai ganhar com um plantão, por exemplo. É muito difícil tu desconstruir a ideia que o médico colocou nela durante 9 meses lá no plantão. Aí tu chega no plantão assim, eu tenho que fazer cesárea porque o meu bebê é grande. Daí ela chega no plantão com 9 centímetros e o bebê quase saindo. E na cabeça dela não vai sair porque o bebê é grande. Entende? Então, isso é ruim para a paciente, porque tu precisa construir com ela um caminho para o parto. E não, porque quando tu chega lá na frente para te desconstruir tudo que ela já Todos os está medos que já foram fantasiando, construídos, né, que já foram colocados exatamente. nela. É muito difícil. Daí, de novo, vem a importância de ter um bom acompanhamento, né? Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo consegue isso, né? Esse bom acompanhamento. Mas eu pra acho quem que tem hoje tu consegue ter informação, né? Uhum. Então daí tu consegue filtrar o que estão te dizendo que de fato faz sentido e o que não. Hoje é muito fácil Exato. tu ter informação, né, gente? É. Não dá para ter essa Hoje é só desculpa. pesquisar que tá tudo aí, né? Exatamente. É necessário que a obstetra faça exame de toque em todas as consultas? Pois então, né? Isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Hoje eu tenho pacientes que eu nunca toquei até a hora que eu vou dizer assim, hoje tu tá com 40 semanas, eu vou te tocar, porque daqui a pouco a gente vai ter que pensar nas 41 e eu vou planejar a tua indução agora. Mas, via de regra, se não tiver queixa, não precisa fazer exame de toque. Eu não preciso saber o que está acontecendo se clinicamente a paciente não está me dando nenhum motivo para isso. Eu não preciso ver se o colo está modificando, se clinicamente ela não tem nenhum sintoma. Lógico, a gente tem que lembrar que as pacientes que têm um trabalho de parto prematuro, pacientes de gestação gemelar ou pacientes que têm um colo mais curto na eco, são situações à parte. Agora, gestações de risco habitual, tocar por tocar para ver se está dilatando, isso só gera ansiedade, não muda nada. Não muda nada tu saber que com 36 semanas ela tem um dedinho de dilatação, porque eu não vou conseguir dizer para ela que vai nascer com 37, com 38 ou com 39. Talvez tenha que induzir com 41 e ela já tenha 3 centímetros com 36. Então, por rotina, não precisa examinar. Até porque, né, depois que a gente tem tocar, não é uma coisa, é super invasivo, não é uma coisa maravilhosa. Só tocou, ouviu o coraçãozinho do bebê e fez exame de toque. Não é a mesma coisa, né? Até eu te encontrar, toda consulta que eu tinha, eu recebi um exame de toque. E aí, depois que eu te encontrei, tu só foi fazer exame de toque em mim quando a gente estava em trabalho de parto. E se a gente for pensar, né, o que todos aqueles exames mudaram na tua rotina de pré-natal, né? Nada. Não faz diferença. Quem já teve uma cesárea, pode ter parto normal? Pode. A gente tem uma cesárea prévia, ok. Que é o que eu acho que a gente precisa tentar, que é o brasileiro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisa tentar evitar a primeira cesárea, tentar que a paciente se informe o suficiente para tentar ter o primeiro parto, porque é mais difícil alguns processos quando ela já tem uma cesárea prévia. Tipo,
A indução, tudo isso fica mais complicado quando a gente já tem uma cesárea prévia. Mas é, sim, super possível. E a gente tem que batalhar por isso, tentar convencer as pacientes a tentar um parto normal depois de uma cesárea prévia, se tiver tudo bem. Porque depois da segunda, tem gente que faz, eu já fiz parto, já chegou nascendo, mas aí os nossos protocolos variam de acordo com a conduta de cada obstetra. Mesma coisa. A partir da segunda cesariana, a gente indica, né, a terceira, a quarta, a quinta cesariana. Mas, sim, a partir de uma única cesárea prévia, é super possível ter um parto e eu gostaria que todo mundo tivesse o seu segundo parto normal, né, o segundo bebê de parto, para evitar que a gente entre numa rotina de cesarianas, exatamente. Então aí, mamãe, se o primeiro parto foi cesárea, dá para ter parto normal. Dá. Se informem, busquem médicos, né, que sejam legais. E que se disponham a induzir também. Eu acho que isso é bem importante, porque, né, aí quando tu vai chegando com 39, 40 semanas com uma cesárea prévia, fica bem mais fácil dizer assim, ai, não nasceu até agora. Uhum. Né? Quando que o bebê precisa estar encaixado? Porque tem isso também, né? Meu bebê não encaixou, então tive que fazer cesárea. Essa é uma desculpa maravilhosa. O bebê precisa estar encaixado na hora que ele estiver saindo para nascer, gente. Ponto. Porque o bebê, ele não precisa ir se posicionando para nascer. Ele precisa entrar em trabalho de parto, encaixar e nascer. E eu acho muito, às vezes a gente faz ecografia, e eu tenho uma amigona que é ecografista, que eu acho ela maravilhosa, e ela diz, às vezes ela me liga e diz assim, olha, o bebê da fulana tá bem baixinho, eu não consegui ver ele direito, mas não quer dizer que essa paciente vai ter o parto no outro dia, na outra madrugada. O bebê precisa encaixar, o processo de encaixar é o processo de trabalho, é para isso que serve o trabalho de parto, para o bebê ir se encaixando e descendo. Por isso que a gente faz um monte de exercício, não faz? Durante o trabalho de parto, para favorecer esse encaixe, para que ele encaixe de uma forma mais uniforme na pelve. Então, o bebê precisa encaixar para nascer. Não, essa de que teu bebê tá muito alto, não vai encaixar, vamos fazer cesárea, essa é muito furada. Não dá. Eu Esperem ter mensagens de meninas me perguntando, Vanessa, teu bebê já tá encaixado porque o meu não encaixou ainda, eu tô super preocupada. Eu fico, gente, porque essa informação eu li também, isso, eu já tava estudando sobre isso, e não, o bebê precisa encaixar pra nascer. Ele não precisa estar encaixado antes, porque não tem porquê. Ele precisa estar naquela posição poder sair. Então, é a mesma coisa, o colo não precisa ir abrindo ao longo da gestação. Ele precisa abrir, e para abrir, o útero tem que contrair. E isso pode acontecer no dia que tu entrar em trabalho de parto. Né? O que a maioria das vezes acontece. Ó, mais uma desculpa aí que a gente tá, ó. Posso entrar em trabalho de parto e escolher cesárea? Pode. Vai ser muito difícil para mim entender isso dependendo do momento que tu chega no hospital, porque esse é um processo que às vezes chega no hospital com 4, 5 centímetros, mas eu quero cesárea. A gente sempre vai tentar fazer, daí a gente vai usar da analgesia, de todas as coisas que a gente tem para ajudar, mas dá. E se a gente for pensar obstetricamente, talvez esse fosse o melhor momento para te escolher uma cesariana, quando tu já entrou em trabalho de parto, porque daí fisiologicamente, tu andou por um caminho de parto, teu bebê se prepara melhor para nascer, o corpo se prepara melhor para parir, para amamentar, para tudo, e aí tu escolhe uma cesariana. Então, se a gente fosse pensar, idealmente, seria melhor tu aguardar o trabalho de parto ao invés de marcar uma cesariana eletiva. Então tá aí, mamães, esperem, mamães que querem cesárea, né, que eu sei que muitas preferem Querem. Essa opção. Esperem o bebê dar o sinal de que assim, ó, tô pronto pra sair. E aí façam a cesárea de vocês, porque quando a gente agenda uma cesárea, a gente tá tirando o bebê antes da hora, né? Exatamente. Uma coisa que eu não gosto muito da lei da cesárea, de optar por cesárea com 39 semanas, porque eu acho que 39 é muito cedo. Eu tento orientar as pacientes, eu sempre digo assim, tu quer cesárea? Sim, eu quero cesárea. Mas vamos combinar que a gente vai esperar até as 40. Sabe? Porque daí tu tem um pouquinho mais de chance de entrar em trabalho de parto e desse bebê escolher a hora que ele quer nascer e não da gente ir lá e tirar ele de uma vez. Perfeito.
E agora, então, para finalizar, uma pergunta que tem muito a ver comigo. Exercício físico na gravidez, pode? Adoro. Pode. Eu tenho essa gestação, de fato, eu fiz muito exercício, então eu estudei muito sobre esse assunto, não existe nenhuma contraindicação, existem protocolos de exercício físico, não tem um exercício melhor ou pior, tem aquele que você se adapta melhor. O ideal é que a gestante faça 150 minutos de exercício físico durante a semana, tá? E aí isso tu divide como tu quiser ao longo da semana, até 300 minutos por semana, que eu acho que seria o ideal, fazer uma caminhada pelo menos de 1 hora por dia, tá? Não tem assim, pensando na Vanessa, não, a paciente faz crossfit, ela a vida inteira fez crossfit, ela vai adaptar o crossfit à vida dela de gestante. Ela faz só pilates ou ela faz só natação. Ela vai adaptar a natação, o pilates à sua gestação. Ela precisa de um acompanhamento mais rigoroso. É diferente tu fazer exercício estando grávida do que tu fazer exercício fora da gestação. Então tu precisa que alguém te acompanhe. Talvez seja um momento que tu precise de um personal ou de alguém na academia que fique em cima de ti o tempo inteiro controlando frequência cardíaca e todas essas coisas, mas tu vai fazer o exercício que tu está habituada a fazer, controlando ele dentro de um processo gestacional. Ah, mas eu nunca fiz exercício, agora eu engravidei. O melhor momento para começar, porque daí tu tem um motivo maior para te começar a se exercitar, porque a gente quando fica grávida, a gente faz muito pouca coisa pela gente, a gente faz muita coisa pelo bebê que está crescendo lá dentro e que não se vira sozinho. Então, sim, dá para começar a fazer exercício. Pode se exercitar no primeiro trimestre, gente, não existe repouso, nem antes das 12 e nem depois das 36. Se tiver tudo bem, gestação normal, sem sangramento, sem nada, descobriu que está grávida, segue fazendo exercício. Descobriu que está grávida, procure um exercício que tu te adapte melhor e siga fazendo. Hábito saudável, a gestação fica mais saudável. Pode fazer exercício. Pode fazer, gente. Tá tudo Pode, bem, então. tá tudo bem. Porque o pessoal ficava muito preocupado com o meu crossfit. É claro que tu falou, é o melhor momento para começar. Eu já diria, o crossfit talvez não seja o melhor momento para começar. Isso vale para tudo, tá? Por exemplo, assim, tu não vai... Eu nunca corri, para que eu vou correr na gestação, entende? Exatamente. Tu vai começar um exercício físico adequado para ti. Se tu é iniciante, se tu for iniciante, tu vai levar um tempo para chegar no teu nível de crossfit, não é? Na grávida, então, é a mesma coisa. Tu vai adequar o exercício físico ao teu estado de gestante. Mas quem vem se exercitando, siga se exercitando. E quem vai começar aí se adeque à fase da gestação. E me perguntavam, o que tu acha de eu começar crossfit agora que eu tô grávida? Eu falei, olha, quando tu tá grávida fazendo crossfit, tu tem que adaptar os movimentos e tu não faz a técnica perfeita deles. Não. Então, vai ser um processo meio complexo. Então, talvez fazer uma coisa assim que seja mais fácil pro teu corpo, uns movimentos assim um pouco mais simples. E aquilo que tu falou, tu nunca correu na vida. Por que tu vai querer começar a correr? Exato. Não tem necessidade nenhuma, exato. Só que tu precisa fazer um exercício. Isso é fundamental. Eu acho que é o momento para ti entender que depois isso vai virar um hábito, né? Se Deus quiser, tu vai seguir fazendo depois. Exatamente. Acabaram as perguntas? É isso então para nossa live de hoje. Conseguimos. Mas todas aquelas outras, então, vou deixar para ti, para tu criar bastante conteúdo pra gente ajudar esse pessoal que tem bastante dúvida ainda com relação à gestação e parto. A gente viu, né, que tem bastante questões aí que, né, a gente dá para dar uma ajuda. Dá para dar uma ajuda, eu acho que sim. Isso. Então, para o pessoal que está assistindo, muito obrigada por terem ficado com a gente aqui até agora. Eu vou deixar o Instagram da Maria Fernanda para vocês seguirem ela e cobrarem ela dos posts que ela vai fazer para vocês, tirando as dúvidas. Que eu adoro. E agora eu tenho bastante tempo. Tem só um bebê para nascer, tranquila. Ela vai ser bem boazinha. Bem tranquila. Só um bebê para nascer e já tem mais uma menina em casa. Então, super tranquilo. Muito obrigada por ter aceitado participar da live. Tá, tô muito feliz, acho que a gente conseguiu ajudar bastante gente. Muito obrigada também, de novo, agradecer aqui publicamente pelo que tu fez pela gente, né? Que
né? Nunca vou esquecer tudo que a gente fez juntas naquele dia, porque foi, assim, incrível. Foi o melhor dia da minha vida. Obrigada por ter me convidado. Eu sou tímida, é difícil para mim falar e para mim é muito legal. Obrigada mesmo e porque tu tem um alcance muito grande. Eu acho que isso é muito importante na minha área, que as pacientes enxerguem. Eu sempre digo, é diferente tu consultar com uma obstetra que bota na tua cabeça para te fazer parto, mas que teve uma cesárea. Entende? E a mesma coisa você. Eu acho que o teu alcance mostra para os pacientes que é possível parir, que a gente precisa se preparar, precisa se organizar, mas que dá para tentar. E isso, para nós, é muito importante, muito legal. Foi muito bom participar. Ver vocês conhecendo a Sarinha lá naquela hora foi muito mágico. Ai, eu vou chorar. Vamos deixar assim. Então tá, muito obrigada. A gente se vê essa semana que a gente tem consulta para tu me liberar para eu voltar a treinar. Então, já tô pensando nisso, numa tática para isso. Obrigada. Então tá, um beijo. Beijo, Tchau, beijo, gente. tchau.